Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde também aos nossos convidados. A nossa reunião de hoje tem uma primeira parte, que é uma audição conjunta da SEPADA e da Associação Sistema Terrestre Sustentável Zero sobre o tratamento de resíduos perigosos, CIRVER. É uma audição que decorre de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista e temos connosco, por parte da Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente, a Sra. Engenheira Carmen Lima, muito obrigado pela sua presença, e por parte da Associação Sistema Terrestre Sustentável Zero, o Sr. Engenheiro Rui Berkmeyer, também obrigado pela sua presença. Vou só explicar a grelha de tempos para quem nos acompanha poder estar familiarizado com ela, já agora também para vocês, que não sei se têm essa informação em absoluto. O Grupo Parlamentar requerente, o Partido Socialista, tem 3 minutos para apresentar o requerimento. Depois, cada um dos nossos convidados terá 10 minutos para poder expor as suas ideias, as suas opiniões, as suas informações sobre o tema. E depois, cada grupo parlamentar e deputados únicos representantes de partidos terão, no primeiro caso dos grupos parlamentares, 5 minutos, no caso dos grupos, 3 minutos, para colocar questões aos nossos convidados, e depois vocês terão resposta global de 15 minutos cada um às questões que foram colocadas por parte dos grupos parlamentares. E por isso, não havendo nenhuma questão colocada previamente, queria passar... Sim, Sr. Deputado. Senhor Presidente, apenas um pedido de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos, só para uma nota inicial, não para ter nenhuma discordância do ponto de vista daquilo que acabou de anunciar, mas para prestar um esclarecimento que é útil, desde logo para os nossos convidados de hoje e também para quem nos segue através da ARTV. Só para mencionar, porque anunciou a grelha de tempos, que quando soube da intenção do Governo não prorrogar as licenças dos CIRVER, o PSD veio de imediato frisar que não se deveria deixar de apurar os contornos e os impactos desta decisão e trouxe o tema para esta Comissão através de um requerimento para que fosse ouvido nesta Comissão o Sr. Ministro do Ambiente e um conjunto de entidades, entre as quais a CEPADA e a Zero, que hoje recebemos. O Partido Socialista, nessa reunião, foi do entendimento que não deveria ser ouvido o Sr. Ministro, mas sim o Sr. Secretário de Estado, tendo chumbado o requerimento do PSD. O PSD, na altura, fez então uma intervenção, compreendendo aquilo que era a intenção do Partido Socialista, porque faz sentido também que possa ser ouvido o Sr. Secretário de Estado em vez do Sr. Ministro, neste caso, mas tentando apelar a todos a que pelo menos as entidades que o PSD tinha colocado no seu requerimento não deixassem de ser ouvidas. O Partido Socialista assentiu nesse sentido, aliás, teve a concordância generalizada e as entidades cá estão hoje, fruto dessa votação. Poderá haver alguma estranheza em ser o Partido Socialista a apresentar o requerimento, e anunciou o Partido Socialista como requerente, porque formalmente é, mas apenas porque o PSD, que foi na prática o único partido que colocou estas entidades, quer num requerimento, quer depois oralmente, não o fez numa lógica de requerimento oral a somar àquilo que era o requerimento do Partido Socialista, mas no momento em que o requerimento do PSD já tinha sido chumbado e estávamos a discutir a aprovação do requerimento do Partido Socialista. E, portanto, as entidades que o Partido Social Democrata colocou ou anunciou que deveriam ser ouvidas foram formalmente integradas no requerimento do Partido Socialista. Se nós tivéssemos feito uma coisa que faremos doravante certamente, que é quando colocarmos a hipótese de alguém ser ouvido, vamos frisar que é um requerimento nosso para podermos ter, obviamente, depois o tempo da apresentação do requerimento, coisa que não se dá apenas porque o Partido Socialista, e bem, a nosso ver, aceitou a proposta do PSD e integrou de imediato no seu requerimento. Era só para deixar este esclarecimento, porque podia ser um bocadinho estranho, quer para os nossos convidados, quer para as pessoas que nos veem lá em casa, porque ainda ontem, nos telejornais, como viram, houve várias notícias sobre esta audição hoje, das ONGs que íamos ouvir, e dizia nessa notícia a requerimento do PSD, porque efetivamente o único requerimento que entrou na Comissão na altura era do PSD com estas entidades. Muito obrigado.
Sr. Deputado, todo o processo que o Sr. Deputado referiu, ele está presente nas atas desta Comissão, que foram aprovadas sem qualquer tipo de questão por parte dos grupos parlamentares, e por isso qualquer pessoa que queira conhecer em detalhe a informação que deu e o processo tem isso disponível no site do Parlamento. Permita-me só, para ficar absolutamente claro para quem nos acompanha, frisar, porque me pareceu que é um pequeno polimento à informação que deu, é que estas audições decorrem de um requerimento oral. Disse que várias vezes não houve requerimento do Partido Socialista, houve requerimento oral, porque de outra forma não poderia existir as audições. Houve um requerimento escrito por parte do PSD, por parte do Partido Socialista, houve um requerimento oral e aí essa alteração que aconteceu. Peço desculpa, então, não fui claro, tanto não fui claro, nem ao Sr. Presidente eu consegui esclarecer. Houve um requerimento por escrito do PSD, foi chumbado pelo Partido Socialista, houve um requerimento do Partido Socialista que contemplava apenas e só a audição do Sr. Secretário de Estado em vez do Sr. Ministro, que o PSD concordou. O PSD, então, na altura, solicitou que fosse tida em consideração que haviam outras entidades que tinham ficado pelo caminho com esse chumbo e o Partido Socialista, aí bem, acedeu a isso e ficou integrado no requerimento do Partido Socialista, não sendo considerado o requerimento oral do PSD, porque na altura isto não ficou devidamente esclarecido ou plasmado até na intervenção do PSD. E, portanto, o PSD, na altura, enalteceu o facto do Partido Socialista aceitar integrar e votou favoravelmente. Deveria eventualmente ter sido mais lesto e meia-culpa a dizer este é o requerimento do PSD oral e eventualmente ter tido o acolhimento do Partido Socialista na mesma, como faria sentido, e teria agora o tempo para a apresentação do requerimento, coisa que não tem, porque não tem que ter, porque de facto é o requerimento do Partido Socialista que está a ser hoje discutido. Era só para ficar claro, até para as entidades que leram obviamente o requerimento do PSD à época. Agradeço os esclarecimentos, como disse, e até esta pormenorização adicional. Toda esta informação está na ata da Comissão. Qualquer pessoa poderá depois consultá-la lá. Se não houver mais nenhum pedido de palavra, iria passar a palavra aos nossos convidados, pela ordem que iniciei. Perdão, tenho toda a razão. Isto eu não tenho prática destas coisas. Não tenho prática destas coisas. E passo então ao Sr. Deputado, qual deles? Diogo Cunha, Sr. Deputado do Partido Socialista, para apresentar então o requerimento. Tem 3 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a representante da SPADA, a engenheira Carmen Lima, e o representante da Zero, o engenheiro Rui Berkan Maia. O Decreto-Lei nº 3 de 2004, de 3 de janeiro, na sua redação atual, estabeleceu o regime jurídico de licenciamento da instalação e da exploração dos Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos. Este diploma previa um regime de exclusividade na gestão dos resíduos em Portugal, possibilitando que apenas 2 operadores fossem licenciados. O procedimento concorrencial por concurso público para o licenciamento destes 2 CIRVER aconteceu em 2008, tendo sido atribuído a cada um deles um alvará de exploração pelo prazo de 10 anos, prorrogado em 2018 por um período de 5. 15 anos depois desta consagração de um sistema duopólio legal, o Governo decidiu extinguir um regime de exclusividade da gestão de resíduos perigosos, possibilitando a criação de novos CIRVER. Com esta decisão, pretende-se promover a competitividade, potenciando formas mais eficientes de valorização dos resíduos perigosos, com a possibilidade de aumentar a capacidade instalada para as necessidades de tratamento futuras. Destaca-se que Portugal é o único país da União Europeia que mantém um regime de exclusividade na gestão de resíduos perigosos. Com a alteração legislativa em curso, Portugal acompanha o enquadramento jurídico dos Estados-membros da União Europeia. Com o propósito de assegurar uma percentagem crescente de valorização dos resíduos perigosos em Portugal e, com isso, diminuir a percentagem dos resíduos perigosos depositados em aterro, os novos operadores terão de incluir necessariamente as 7 unidades de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos que os atuais CIRVER tiveram de instalar no seu processo de licenciamento original, aumentando, desta forma, a capacidade instalada em Portugal para a valorização dos resíduos perigosos. Face aos riscos inerentes à gestão de resíduos perigosos e com vista à proteção do ambiente, da saúde, manter-se-ão requisitos necessários a assegurar a capacidade técnica, económica e financeira dos candidatos, bem como a qualidade técnica e financeira dos respectivos projetos, por forma a que a instalação e exploração do CIRVER decorra em condições de segurança.
importa ainda destacar que os potenciais novos operadores terão de obter autorização municipal para que se possam instalar. Sublinhe-se que a capacidade instalada dos atuais CIRVER não será desperdiçada, nem o seu potencial de crescimento colocado em causa, tendo um novo regime jurídico, um mecanismo simplificado de licenciamento para manterem a sua operação. De realçar que o Governo mantém a prerrogativa legal de fixar preços máximos relativos a cada tipo de serviço prestado pelos CIRVER, assegurando um mecanismo de controle e funcionamento do mercado. Assim, o Governo irá aprovar um novo regimento que mereceu a concordância dos atuais operadores e que garantirá ao país que possam surgir novos operadores com o mesmo grau de exigência e sustentabilidade em que atuam os atuais operadores, assegurando a autossuficiência do país em termos de gestão de resíduos perigosos e aposta em soluções de valorização dos mesmos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim passo a palavra à Sra. Engenheira Carmen Lima, da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, CEPADA. CEPADA. Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, senhoras e senhores deputados. Agradeço a oportunidade de nós podermos abordar este tema, que é um tema que nos preocupa bastante e que nós temos acompanhado não só no âmbito da participação no Observatório do CIRVER, mas também ao nível do parecer que fizemos chegar ao Sr. Ministro do Ambiente sobre o alargamento do mercado a outros operadores. Relativamente à questão que nos traz aqui hoje, eu queria só fazer um pequeno enquadramento. Porquê é que apareceram os CIRVER? Os CIRVER apareceram porque antes de 2008, como o Sr. Deputado afirmou, não havia em Portugal solução para tratar nem para eliminar os resíduos perigosos e o que acontecia era aquilo que não era encaminhado de forma ilegal, ou seja, que não era encaminhado sem qualquer controlo, era exportado para outros países, não só da União Europeia, como outros países fora da União Europeia. E houve realmente essa obrigatoriedade de dar uma resposta de proximidade e Portugal teve que arranjar uma solução e a única solução que apareceu viável, dado que nenhum município queria receber as instalações de resíduos perigosos, nem mesmo para armazenar, foi na Chamusca, com a abertura da possibilidade de criar lá 2 CIRVER. No licenciamento destes 2 centros foi obrigado a colocar 8 instalações, sendo que uma delas neste momento não se encontra a funcionar. Eu reforço, foi obrigado a ser colocado 7 instalações, sendo que uma não funciona, em que apenas uma delas é de eliminação, as outras 6 são de valorização de resíduos. Valorização de resíduos, ou seja, nós temos na Chamusca neste momento 14 unidades, 12 das quais para valorizar resíduos perigosos, 2 delas para eliminar resíduos perigosos, ou seja, depositar em aterro. Queria só salientar que nós produzimos em Portugal 500 mil toneladas de resíduos perigosos, sendo que 300 mil é o que é encaminhado para deposição em aterro. Ou seja, esta quantidade é muito acima daquilo que é a capacidade atual de resposta do CIRVER e é muito acima daquilo que é a capacidade de resposta, aliás, é muito abaixo daquilo que é a capacidade de resposta do CIRVER nos próximos 10 anos. Por isso é que, no passado, os CIRVER eram obrigados a importar resíduos para garantir a eficiência financeira dos centros. Estamos a falar de empresas privadas, têm que ser financeiramente saudáveis e, portanto, como não conseguiam garantir essa sustentabilidade financeira com os resíduos perigosos que eram encaminhados de origem nacional, viam-se obrigados a importar resíduos. Houve uma limitação dessa importação, fruto do trabalho aqui destes 2 senhores, e houve o anterior Ministro do Ambiente, aliás, o anterior Ministério do Ambiente, criou uma limitação à entrada direta da deposição de resíduos em aterro. Sabemos nós que embora exista essa limitação, nós sabemos os artefactos que são feitos para que eles entrem e vão parar a aterro, mas que sejam dessa forma também liberalizados. O que é que acontece? Portanto, se com a atual resposta nós excedemos, em termos de oferta de capacidade de tratamento, aquilo que é a produção nacional, como é que nós vamos garantir a sustentabilidade de novos operadores se
essa capacidade de sustentabilidade financeira é impossível de ser garantida. Segundo, como é que nós vamos garantir que se vai dar uma resposta de proximidade, se essa resposta já é dada e complementada com os operadores de gestão de resíduos? Ou seja, os CIRVER estão na chamusca, mas existem outras empresas que têm unidades de armazenamento temporário de resíduos que estão distribuídas a nível nacional e que permitem armazenar pequenas quantidades de resíduos e depois encaminhar para os CIRVER. Terceiro, diminuir a deposição de resíduos em aterro, mas nós já temos identificado que uma grande quantidade dos resíduos que são perigosos, que são produzidos em Portugal, têm apenas como destino final a deposição em aterro e, portanto, não podemos mudar tecnicamente esta solução se a solução adequada ou tecnicamente capaz de ser dada a este resíduo é a deposição em aterro, a não ser que o investimento seja muito grande e se consiga, que eu não acredito que os operadores portugueses investam neste tipo de soluções. No caso, por exemplo, da vitrificação para o amianto, existe realmente a capacidade de valorizar o amianto, mas é 5 vezes mais cara. E nos outros países europeus, apenas França tem essa capacidade de resposta. Nenhum dos outros países, nem mesmo a Alemanha, investiu neste tipo de tratamento. Depois, também só fazer uma pequena a correção é que, embora tenha sido referido que nesta proposta que se vai obrigar à instalação das mesmas 7 unidades que estão definidas para os atuais CIRVER, essa alteração já foi retirada na passada sexta-feira da nova proposta apresentada por este Ministério do Ambiente. E, portanto, aquilo que está a ser proposto não é o licenciamento de novos CIRVER. Peço desculpa, os CIRVER são 7 unidades de valorização mais deposição em aterro. Se estas novas unidades não têm a obrigatoriedade de colocar esses 7 unidades, então não são CIRVER, são unidades que vão valorizar ou depositar em aterro resíduos perigosos e, portanto, de forma nenhuma são CIRVER. Terceiro, capacidade económica, quinto, capacidade económica, já referi que não há quantidade de resíduos em Portugal que alimente os atuais CIRVER e, portanto, não há quantidade de resíduos em Portugal que vá alimentar novas unidades, a não ser que se abra as fronteiras a receber resíduos provenientes de outros países. Nós já sabemos que Portugal, que as unidades que tratam ou depositam em aterro resíduos quer perigosos, quer não perigosos, em Portugal, têm preços muito mais competitivos que as outras unidades em outros países. E, portanto, se nós já somos muito mais competitivos que os outros países, nós, com uma maior oferta, vamos tornar-nos cada vez mais competitivos e vamos ser realmente o foco do destino dos resíduos perigosos em Portugal, na Europa e em outros países do mundo. E, portanto, se é essa a solução que queremos para Portugal, então o caminho será realmente abrir o licenciamento para novas unidades. Condições de segurança. Queria realçar que os 2 CIRVER foram implementados em 2008 na chamusca, com a garantia também de se implementar as acessibilidades. Aquela primeira característica que é importante para transportar resíduos perigosos. Portanto, nós estamos em 2023 e acessibilidades não foram construídas, ou seja, os caminhões que transportam resíduos perigosos para chegar aos 2 CIRVER na chamusca, portanto, em 2023, continuam a circular nas estradas municipais, colocando em risco não só a população daquela zona, como também a fauna e a flora local. E, portanto, qual é que é a garantia que, se durante estes anos nós não criarmos condições aos atuais CIRVER, como é que nós vamos criar soluções às futuras instalações? Outra questão que queria também reforçar, e dando também para terminar, é a questão da igualdade com as outras soluções nos outros países. Realmente nós fomos obrigados a criar esta solução do CIRVER, porque não nos organizámos anteriormente para dar uma solução como os outros países se organizaram. Mas eu gostava de começar por comparar-nos aqui com a nossa vizinha Espanha. É impossível haver esta comparação. Espanha, a legislação é regional, as soluções são dadas de forma regional.
obviamente que é impossível nós termos soluções iguais. Em outros países as soluções são completamente diferentes e também dadas muito ao nível regional. E, portanto, nós não podemos, eu não sinto qualquer sentimento de inferioridade relativamente à resposta que temos, porque realmente temos uma resposta de... tecnicamente capaz para dar tratamento aos resíduos perigosos. Agora, o que eu sinto é algum sentimento de inferioridade à capacidade que nós temos em inspecionar. Nós, atualmente, temos uma inspeção do ambiente que é uma instituição figurativa do Ministério do Ambiente que inspeciona apenas as unidades que estão licenciadas, mas não inspeciona, nem existem campanhas de inspeção como existiram no passado, para focar aquilo que são as situações críticas que estão mais do que identificadas em Portugal. Segunda questão, relativamente à inspeção, tem a ver também com o controle do próprio sistema de gestão de resíduos. Existem realmente uma série de situações que têm que ser melhoradas, têm que ser otimizadas, mas não existe uma articulação entre aquilo que é a inspeção, entre aquilo que é o tratamento e o trabalho da Agência Portuguesa do Ambiente e aquilo que são os operadores no mercado. Portanto, o que falha aqui não é falta de resposta. O que falha aqui é falta de inspeção, é falta de articulação, é falta de um bocadinho mais de ambição. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Muito obrigado, duplo obrigado pelo contributo e pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Passo então agora a palavra ao Sr. Engenheiro Rui Berkmayer, por parte da Associação Sistema Terrestre Sustentável, mais conhecido por ZER. Mais conhecido. Olá, boa tarde a todos. Cumprimentar e agradecer o convite para participarmos aqui em conjunto com a CEPADA. Bom, nós estamos aqui numa situação um bocado curiosa, porque quando nós fomos convocados para esta sessão, tínhamos uma informação, que eu já vos vou relatar, no fundo, o processo, porque grande parte das questões já foram levantadas pela minha colega da CEPADA, mas depois há uns pormenores do processo que se calhar escapam, podem estar a escapar, ou mesmo aos holofotes da comunicação social. Pronto. Basicamente, a proposta de não prorrogação das licenças tinha os pressupostos que já foram aqui falados, mas há aqui alguns aspectos que convém alertar. A primeira proposta, não a situação que está agora sobre a mesa. Aliás, a situação que está sobre a mesa ainda não sabemos bem qual é. Já vamos ver, é que não sabemos ainda qual é. Mas eu já lá cheguei. Basicamente, a proposta original, em documentos da própria APA, admitia que cerca de 20% dos resíduos perigosos, com esta proposta de abertura do mercado e acabar a exclusividade do CIRVER, e não a obrigação de que novas entidades que se fossem criadas fossem iguais ao CIRVER, portanto, com as mesmas obrigações, ou seja, ficava tudo, o mercado aberto, era concorrência e, claro, só se ia procurar o resíduo que rentabilizasse mais, essencialmente no aterro. A valorização dá mais trabalho, portanto, o aterro, eventualmente mais aterros de resíduos perigosos em Portugal. E não resolveria de todo a situação de Portugal. A própria APA admite cerca de 20%, em documentos, pareceres que deu ao Secretaria de Estado do Ambiente, que cerca de 20% dos resíduos perigosos podiam ficar sem destino. E poderiam vir, inclusive, a ser exportados. Ou seja, nós podíamos andar para trás na evolução que tivemos ao longo destes anos. E, portanto, era um bocado... não fazia sentido. Há muitas alterações para fazer na política de resíduos em Portugal. Nos resíduos perigosos não será, de certeza, aquela que precisa de mais ajuda, porque essa está relativamente estabilizada. Portanto, e a própria APA deu uma informação que o Governo não teve em conta na altura. Depois, como aqui foi falado, a questão da fiscalização. Portanto, a proposta anterior permitia a disseminação pelo país de aterros de resíduos perigosos. Sabemos as dificuldades, as associações de alimentos sabem muito bem, as dificuldades da fiscalização que tem o Estado, mais aterros espalhados, de facto, era um problema. Aliás, tanto que as próprias entidades fiscalizadoras, como a CCDR Lisboa e Valdo Tejo, estava com medo, assim qualquer CCDR, que se espalhassem mais aterros, porque eles inclusive não há meios, pronto, os meios são poucos e, portanto, espalhar, desconcentrar o tratamento dos resíduos perigosos era um risco que não trazia nenhuma vantagem, digamos. Outro aspecto importante é que era a possibilidade, portanto, de os aterros de resíduos não perigosos passarem a ter células para resíduos perigosos. Ora, se forem ver as notícias, tem havido polémica com os aterros de resíduos não perigosos, não com os aterros de resíduos perigosos. Os aterros de resíduos não perigosos, nomeadamente dois em particular e um em particular, lá mais para o norte, é que têm tido graves problemas. Não tem havido, e nós não temos sentido reclamações da parte, porque há um acompanhamento através do Observatório do CIRVER, uma série de exigências que torna difícil, digamos, o incumprimento da legislação, mesmo tratando-se de resíduos perigosos. Depois, há aqui um aspecto também que eu queria salientar, que é a falta de transparência deste processo, até à data, digamos, até digamos, há 2 meses atrás.
é que a APA fez uma coisa inacreditável. No documento que entregou ao Ministério do Ambiente, disse que, para além de argumentar que esta alteração iria garantir a autossuficiência, ao mesmo tempo tem um documento em que diz que isso pôr em risco a autossuficiência, pelo menos por uma parte dos resíduos. Portanto, uma incoerência enorme. Depois, a questão muito importante, em termos de transparência e de qualidade da democracia, é que, e aqui a minha colega sabe isso melhor que eu, por estar no Observatório, é que, de facto, as entidades que estão no Observatório do CIRVER, ninguém foi favorável à primeira proposta do Governo. E, portanto, ninguém, inclusive as entidades da Administração Regional, como a CCDR e a Administração Regional de Saúde, para além das associações de ambiente, a Câmara da Chamusca, a Associação Nacional de Municípios, a própria Autoridade da Concorrência referiu que, ok, podemos acabar com a exclusividade, mas temos de ter um level playing field, ou seja, temos de estar tudo equilibrado, que não era o que se previa. Não era o que se previa. Pronto, isto gerou muita discussão. Depois também a questão económica, dos custos do tratamento. Um dos argumentos que se usava é que com a abertura do mercado o custo vai baixar, certo? À partida o mercado funciona e tal. O problema é que até à data, e o Ministério do Ambiente e a APA tinham essa prerrogativa, podiam fixar preços máximos, nunca os fixaram. É sinal de que o mercado, que não havia exagero nos custos, aparentemente, se não teriam fixado esses preços máximos. Outro aspecto, a inovação tecnológica. O documento do Ministério do Ambiente diz que sim, um dos argumentos é a inovação tecnológica, vamos abrir um mercado para a inovação tecnológica, mas a única inovação tecnológica que está lá é a deposição em células de aterro, novas células nos aterros de resíduos não perigosos, mas isso não é propriamente inovação tecnológica. Se nós perguntarmos à APA qual a inovação tecnológica que os senhores conhecem, até nos interessava, tecnicamente não nos deram nenhuma informação. Portanto, não há informação, até à data, de grandes desenvolvimentos tecnológicos que justifiquem a alteração do paradigma. Seja como for, percebemos a lógica de não haver exclusividade, até porque os CIRVER já tiveram muito tempo para se estabilizarem, mas efetivamente a coisa tem de ser feita como deve ser. E nesse sentido, depois no comunicado que fizemos, e também de outras associações que se mobilizaram, tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o Dr. Hugo Pires. E foi a reunião mais rápida que algum dia tive com um membro do Governo. A reunião durou 5 minutos. Que deu para aproveitar para discutir outros assuntos, foi ótimo. O que aconteceu? Ao fim de 5 minutos, eu estou a controlar o tempo? Não? Oi? Ainda dá. Há de 5 minutos. Ao fim de 5 minutos, o Secretário de Estado informou-nos, não, nós o que vamos fazer é acabar com a exclusividade, mas quem quiser entrar no mercado tem de concorrer ao mesmo nível que os CIRVER, ou seja, tem de ter as mesmas unidades, as tais 7 unidades de valorização, e tem de correr todo o processo que tem o CIRVER atualmente, para estar no Observatório do CIRVER, ou seja, haveria de facto um level playing field, como a Autoridade da Concorrência previa. Portanto, nós saímos lá descansados, ao fim de 5 minutos, pá, maravilha. O problema é agora, é que fomos confrontados agora, recentemente, na sexta-feira, com um documento, uma proposta de decreto-lei, a tal legislação que o Governo ia fazer. Epá, e sinceramente, eu não sou jurista, que agora é moda dizer que não sou jurista, não é? Mas a lei é para todos compreenderem, também quem não é jurista, não é? Supostamente. E a lei não é nada clara. Tanto que as leis têm sempre um problema que é aquelas linhazinhas que vêm do outro decreto-lei e a gente, para chegar lá aquilo é uma tortura. Basta saber que a lei sobre os resíduos tem 400 páginas, não a do CIRVER, portanto, que é um castigo para quem tenta perceber. Portanto, esta lei, vamos tentar agora ver isto em detalhe, com a lupa e com os olhos se calhar melhores que estes, mas efetivamente não há garantias nenhumas de que aquilo que nos foi prometido pelo Sr. Secretário de Estado do Ambiente e pelo que sabemos pelo Ministro ao CIRVER vai ser cumprido. Essa é que é a questão neste momento. Portanto, nós estamos aqui numa zona cinzenta, não sabemos se as promessas políticas, devo dizer que, quando reunimos com o Secretário de Estado do Ambiente, estivemos lá muito contentes, como é óbvio, era mais ou menos o que queríamos, mas pronto, isto vai ser anunciado pelo Governo, certo? Certo, não vamos anunciar nós, a medida é vossa, anunciam vocês. E, de facto, o anúncio nunca foi feito. Houve uma comunicação do Ministro do Ambiente ao Parlamento que é muito vaga, não é clara, porque, no fundo, o que está em causa são 2 pontos. Acaba a exclusividade e quem entra no mercado tem de cumprir o mesmo que os outros CIRVER. Não é mais que isto. É muito simples. A lei deve ser simples, mas a lei é extremamente complicada. Portanto, isto para dizer que, se calhar, os seus deputados vão ter de olhar para isto para sabermos se estamos todos a falar da mesma coisa. Só queria agora, ainda tenho mais um tempinho, só frisar aqui 2 coisas. No essencial, concordamos com o que nos foi transmitido verbalmente pelo Governo, não estamos a ver isso ser refletido nesta proposta de decreto-lei que, de facto, aparentemente não garante exatamente aquilo que nos foi prometido. O que eu queria dizer mais, só basicamente,
é que, de facto, há aqui um aspecto, as acessibilidades é muito importante. Eu também participei no Observatório do Xirver há uns anos atrás e, de facto, nunca foi resolvida a questão das acessibilidades, porque não é só do Xirver. É que no ecoparque do Relvão estão o Xirver, 2 unidades de tratamento de resíduos perigosos, estão 2 unidades de regeneração de óleos minerais, que é outro resíduo perigoso que não tem a ver com o Xirver, é o principal fluxo de resíduos perigosos, estão unidades, 2 incineradores de resíduos hospitalares, portanto, é tudo a dobrar, é o fenómeno dos resíduos do entroncamento ali na Chamusca, é tudo a dobrar. Mas, efetivamente, as acessibilidades são más. O projeto da Câmara de Chamusca foi muito interessante, mas não teve o respaldo a nível do Governo Central. Isso é um aspecto muito importante, porque temos ali um cluster de tratamento de resíduos muito interessante, criou imensos postos de trabalho, está a resolver imensos problemas ambientais em Portugal, mas efetivamente as acessibilidades é um problema. Só quero frisar no final que é outro aspecto que falhou ao longo destes anos que existe o Xirver, que é a legislação sobre solos contaminados. Esta Casa já por 3 vezes recomendou ao Governo que fizesse sair a lei para os solos. Nesta reunião com o Secretário de Estado tivemos a oportunidade, isto foi em junho, penso que em junho, julho, frisar novamente que é importantíssima a lei para os solos. Infelizmente ela não sai da gaveta. Mas também pedimos ao Secretário de Estado, olha, já agora aguenta até novembro, porque é o Dia Internacional do Solo, e nós podemos fazer mais um comunicado de imprensa. E o Francisco Ferreira não me anda a chatear para fazer comunicado, tenho logo um para fazer. Pronto, isso é uma brincadeira, não tem muita piada, mas pronto. Mas é um facto que... Vai fazer? Podemos fazer o comunicado? Ótimo, excelente. E basicamente é isto. Muito obrigado. Bom. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Okay. Agradeço também o cumprimento estrito do tempo e a informação que nos trouxe. Não se deixem cair nos à partes parlamentares, que é... Os seus deputados têm mais hábito a isso e nem sempre os usam bem. Vamos agora passar para o momento das perguntas dos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos para fazer questões aos nossos convidados. O deputado único representante do partido, Rui Tavares, tem direito a 3 minutos para esse efeito. Darei a palavra por ordem de representatividade ao Partido Socialista, em primeiro lugar, ao Sr. deputado Diogo Cunha, para fazer as perguntas agora por 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer os esclarecimentos prestados nesta intervenção inicial. A gestão de resíduos em Portugal merece a total atenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo que o bom funcionamento do setor tem para a mitigação das externalidades negativas da atividade humana, mas também pela nossa obrigação de esclarecer as preocupações da população. O mapa do sistema de gestão de resíduos perigosos que vigora no nosso país desde 2004, como já tinha referido na apresentação, que estabeleceu um regime de exclusividade na gestão de resíduos perigosos em Portugal, possibilitando apenas que estes 2 operadores fossem licenciados. Volto a referir ainda que em toda a União Europeia, Portugal é o único país que mantém este regime de exclusividade. Sabemos também que desde 2020 o Governo usa a prerrogativa que o direito da União Europeia confere aos Estados-membros de objetar sistematicamente à importação de resíduos para efeitos de eliminação, como já tinha referido também antes. Com todos estes factos sobre o atual sistema recordados, importa agora ter em conta o que sabemos sobre as intenções do Governo em alterá-lo. Segundo informações avançadas pela comunicação social e também já aqui expressas nesta Casa pelo Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o Governo deseja alterar o regime atual, apenas no que diz respeito à possibilidade de outros operadores serem licenciados como se Xirver. Isto significa que não é a intenção do Governo alterar as atuais exigências de instalação nem de exploração, possibilitando apenas que outros operadores possam entrar no mercado nas exatas condições dos atuais licenciados e sempre com a prévia autorização da Câmara Municipal em questão, onde esse novo operador se possa vir a instalar. Portanto, o que aqui parece estar em causa é a possibilidade dos novos operadores poderem entrar no sistema de gestão de resíduos perigosos nas mesmas condições do que os atuais, mantendo integralmente a capacidade de tratamento e experiência dos atuais operadores. A alteração permite, portanto, redesenhar juridicamente o setor para que este não fique limitado no futuro. Com este desenho, no futuro, e caso as exigências obriguem a que mais resíduos nacionais sejam tratados como perigosos, é possível que o país se adapte a esta nova realidade de 2 formas. A primeira, pelo alargamento da capacidade dos operadores existentes, e a segunda, por novos operadores que cumpram os mesmos critérios legais dos atuais.
Gostaríamos, neste sentido, de colocar algumas questões, algumas delas já aqui mencionadas anteriormente, para que possamos ver esclarecidas algumas das preocupações que têm sido levantadas. Quais são os motivos que os senhores identificam para que esta alteração possa provocar um risco de aumento de importação de resíduos perigosos para serem depositados em aterro, tendo em conta a objeção sistemática à sua entrada em vigor desde 2020? Há bocado já falou um bocado sobre esse tema, mas insistia novamente. Porque Portugal seria mais permeável ao aumento substancial da importação em comparação aos restantes países da União Europeia, se todos eles funcionam em sistemas de mercado aberto e não tiverem de lidar com essa questão. Que razões motivam este resultado diferenciado, tendo até em conta a nossa geografia periférica no continente europeu? Estando salvaguardado na alteração legislativa do Governo que os novos operadores têm de cumprir integralmente com as exigências que foram feitas à instalação e atividade dos dois atuais operadores, estando garantidas as condições de manutenção da atividade dos dois atuais operadores, exigindo-se aos novos operadores a inclusão obrigatória das 7 unidades de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos que os atuais CIRVER tiveram de instalar no seu processo de licenciamento original, sabendo que os atuais operadores continuarão a operar, não perdendo o país a sua capacidade e conhecimento, quais são, em concreto, as preocupações de ordem ambiental e de estabilidade do sistema que preocupam a SPADA e a Zero? Creio que esta resposta e estas questões são extremamente importantes para que possamos melhorar a perspectiva sobre os efeitos que a alteração do sistema que o Governo propõe irá provocar e, com isso, compreender se mexer no sistema comporta riscos ambientais ou se apenas faz extinguir um sistema de duopólio legal atribuído, vou terminar, Sr. Presidente, atribuído a 2 operadores privados que não justifica manter-se no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer, obviamente, à Zero e à CPAD as suas intervenções e contributos e, de facto, este é um tema que importa escalpelizar bem, não só pela importância e pela sensibilidade que o tema resíduos perigosos tem, mas porque tudo isto se passa num contexto em que no nosso país, por um lado, a política de resíduos e as diferentes áreas deste setor parecem estar completamente desgovernadas. Nós temos um incumprimento generalizado de metas, níveis de deposição em aterro absolutamente insustentáveis, há queixas da Comissão Europeia contra Portugal, há relatórios internacionais que apontam o nosso mau desempenho, há até instituições como a CAGER que já se provou que não funcionam e são vários os adiamentos e as medidas anunciadas previstas que acabam por ficar por fazer e há atrasos também na publicação até de planos e de legislação. Veja-se, por exemplo, o Unilex, falaram há pouco do ProSolos, veja-se o Unilex que ia sair em maio, junho, entretanto passou junho, julho, agosto, está a passar setembro, vamos para outubro e continuamos sem ele. E por outro lado, dizia eu, se por um lado está assim nos resíduos, por outro lado nos resíduos perigosos, há alguns pontos positivos. Os CIRVER, de facto, possuem instalações dedicadas, modernas, regidas por critérios técnicos exigentes, equipamentos avançados que são resultado de fortes investimentos, têm capacidade de aterro disponível, resultado também de um planeamento que têm e uma relação forte com o município onde funcionam, algo que sabemos, obviamente, que também é muito importante. Temos ali, portanto, o que é fundamental para evitar que os resíduos perigosos possam gerar riscos para o ambiente e para a saúde pública. Ora, o argumento de que outras instalações ou aterros mais próximos podem receber esses resíduos também, por si só, é curto para justificar a decisão de não prorrogação destas licenças. É preciso salvaguardar a inexistência de riscos para o ambiente e para a saúde pública, é preciso explicar quais são as alternativas, é preciso saber-se qual é o modelo que passará
a vigorar. Uma decisão com esta relevância não pode não ser devidamente ponderada e discutida e não pode ser, sobretudo, tomada de ânimo leve, na nossa opinião. Principalmente quando temos alertas do Tribunal de Contas Europeu para os obstáculos que se colocam no tratamento seguro dos resíduos perigosos, havendo o risco de mistura, de falta de rastreabilidade, ou quando temos as populações alarmadas e desconfiadas e preocupadas cada vez que lhes é dito que instalações de gestão de resíduos próximos das suas casas podem, de facto, também receber resíduos perigosos. Perante a falta de argumentos conhecidos, pelo menos, para a sustentação desta decisão anunciada pelo Governo, o PSD requereu não só estas audições, como também que fosse pedido pela Comissão de Ambiente um parecer ao CNADES. E este parecer, que muito agradecemos, vem trazer um conjunto de reflexões e alertas muito relevantes, onde se pode ler, e vou passar a citar: tem existido uma estratégia de sucesso para os resíduos perigosos. A exigência prevista nas licenças do CIRVER, assegurando a disponibilidade em simultâneo de várias tecnologias, independentemente da sua viabilidade económica, tem garantido a segurança do sistema. O país deve continuar a dispor de uma solução eficaz, eficiente e resiliente. A prioridade é a segurança ambiental e de segurança pública. Os argumentos usados no despacho do Governo não são sustentados em estudos que deveriam dar segurança à decisão. Há um conjunto de critérios já a cautelar em mudanças de estratégia na gestão dos resíduos perigosos, recomendando ao Governo uma análise aprofundada. Isto é o que nos diz o CNADES quando nós lhe perguntamos sobre este processo. É caso para dizer que o PSD também recomenda ao Governo que leia com muita atenção as recomendações do CNADES e aquilo que hoje a CEPADA e a Zero aqui nos dizem. Porque precisamos de facto de ciência, precisamos de conhecimento, precisamos de competência a apoiar as decisões. Porque a palavra-chave deste processo não é nem nunca foi exclusividade. Sobre isso já se pronunciou a entidade da concorrência e sobre o Playing Level Field. A palavra-chave deste processo é exigência. Isso é que é a palavra-chave deste processo. Pode e deve haver mais concorrência, podem existir outros operadores, tem de se garantir o cumprimento por parte de todos daquilo que são os requisitos exigentes que vigoram no regime CIRVER. As atuais licenças do CIRVER são válidas até novembro deste ano, não haverá prorrogação, mas também ainda não há uma nova proposta de regime legal, nem qualquer alteração formal, e estamos quase em outubro. Quase nada se sabe. Haverá certamente uma revisão do decreto-lei que consagra o regime jurídico do CIRVER, mas não se sabe em que moldes. O senhor deputado do Partido Socialista hoje falou aqui de uma série de coisas, mas elas não são públicas, não se conhecem. Desconhecemos. O que sabemos é que dificilmente este regime será aprovado até ao final do ano, como aliás já se percebeu. Tudo isto nos preocupa e por isso também quisemos ouvir a Zero e a CEPADA e por isso agradecendo a exposição, sei que tenho tempo para terminar, agradecendo a exposição que já fizeram, perguntava-vos sobre transparência, como é que têm visto todo este processo. Eu sei que a Zero já aqui abordou um pouco este aspecto, mas se conhecem os estudos como os que a CNADES dizem ser fundamentais existirem, se sabem mais sobre qual o regime que passará a vigorar, sobre melhorias e reforma do sistema de gestão de resíduos perigosos, no vosso entendimento, quais são as principais vulnerabilidades do atual regime e que medidas é que poderiam ser introduzidas, quais os critérios que devem ser tidos em conta e ainda mesmo que se deixe de haver exclusividade, qual é a relevância de existirem instalações dedicadas a resíduos perigosos? Ou não é relevante a partilha de instalações, na vossa opinião, e pode ser assegurada essa partilha sem riscos? Sabemos que estas audições, mesmo, vou já terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, sabemos que estas audições, mesmo antes de ocorrerem, já fizeram o Governo repensar alguns aspectos importantes, mas esperemos que consiga cautelar todos, até aqueles que aqui hoje foram focados, para não se tornar este processo, de facto, um retrocesso na política de resíduos perigosos em Portugal. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento e agradeço desde já à senhora engenheira Carmen Lima e ao senhor engenheiro Rui Berkmayer pela exposição tão clara que nos trouxeram aqui a esta comissão. Vão-me permitir certamente começar com uma nota introdutória que não poderia deixar de dar no dia de hoje, em que vimos os filhos de Guterres, a geração à qual pertence o Sr. Ministro Duarte Cordeiro, à bulha com os netos de Guterres. Guterres, ex-primeiro-ministro socialista, agora secretário-geral das Nações Unidas, que tem apelado a que se coloque o pé no acelerador no combate às alterações climáticas e que tem motivado, em certa medida, algumas ações como as que vimos hoje e que importa dar a nota de que não só
só não me revejo nesta ação, como digo que espelha perfeitamente a degradação da Terceira República quando vemos um ministro ser atacado desta forma. No entanto, acaba por ser vítima do próprio alarmismo que promove e, por isto, mostra uma vez mais que a voz da sensatez na discussão destes temas temos sido precisamente nós, porque não caímos nem num radicalismo nem no outro. E esta audição que estamos a levar a cabo aqui espelha precisamente esta questão, é que os chavões que têm sido levados a cabo por este Sr. Ministro de Defesa do Ambiente, de Sustentabilidade, de Transição Justa, têm sido formas de maquilhar, na verdade, aquilo que podem ser, por um lado, atentados às liberdades individuais, ou até uma tentativa de maquilhar interesses económicos obscuros, e aqui falamos então no tema desta audição. Porque como estas altas entidades nos vieram dizer aqui hoje, de facto não há qualquer problema na gestão dos resíduos perigosos em Portugal atualmente. Poderia ser melhor, certamente, mas o atual modelo está a funcionar. E, portanto, como é que esta resposta poderia ser melhor? Sublinharam e muito bem, com mais acessibilidades para que os dois centros atuais funcionem sem comprometer a segurança das populações, sem causar mais sinistralidade, sabendo nós que um acidente de automóvel com um caminhão pesado que transporta resíduos perigosos pode até colocar em risco não só o ambiente, como a saúde pública das populações por onde estes automóveis circulam. E, portanto, isto aparentemente seria uma situação fácil de resolver. Era só colocar um representante do Ministério das Infraestruturas sentado à mesa com um representante do Ministério do Ambiente, mais um representante do Ministério da Saúde, e resolvermos esta questão, criando então as acessibilidades necessárias. E foi isto que foi pedido na reunião de 10 de março do Observatório Cirvero com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, no qual também esteve presente a Sra. Engenheira Carmen Lima, e foi isto precisamente que os players em cima da mesa disseram. A Câmara Municipal da Chamusca pediu que a exclusividade se mantivesse e pediu apenas que fossem então concluídas estas questões de acessibilidade. A representante do Ministério da Saúde teve exatamente as mesmas preocupações relativamente à acessibilidade, dizendo que o regime de exclusividade estava a funcionar perfeitamente. É então que entram a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente e as ONGs, que vêm dizer algo mais alarmante, é que têm sérias dúvidas que, deixando este regime de exclusividade, que as respostas que vão surgir possam ser ambientalmente responsáveis. E falam precisamente nos riscos de dispersar e descentralizar devido à falta de fiscalização. Mas o caso muda de figura quando a própria CCDR nos diz que tem preocupações também relativamente a este tema, porque assume que não tem recursos humanos suficientes para fazer esta fiscalização. A quem é que compete esta fiscalização? Compete à CCDR. E é a própria CCDR que diz: cuidado, nós não temos meios para fazer a fiscalização. E por isto, uma vez mais, fica provado que a decisão que está em cima da mesa não é uma decisão que melhora a qualidade ambiental, não é uma decisão que tem um ambiente em cima da mesa, é uma decisão que tem interesses económicos que vão prejudicar Portugal, que vão prejudicar as populações onde estes centros estiverem instalados. Mas, nesta reunião ainda, a APA deu conta de que tem recebido uma série de pedidos para a abertura do aumento de capacidades em aterros para tratamento destes resíduos perigosos. E não é preciso irmos mais longe. Esta Comissão recebeu aqui, o ano passado, um conjunto de entidades referentes ao aterro da Azambuja, que é um aterro que não é para gestão de resíduos perigosos, mas que nos trouxeram várias imagens que provam que há amianto a ser depositado em valas com resíduos comuns. Portanto, nem estes aterros estão a ser capazes de dar o tratamento devido que seria no caso de pôr o amianto numa vala separada. E, portanto, a pergunta que eu tenho que trazer é: são estes os operadores com quem nós queremos contar? É esta a gestão de resíduos perigosos que nós queremos fazer em Portugal? E, de forma muito sumária, para concluir, queria colocar mais questões, que é: quais são as entidades que podem estar interessadas em acolher estes resíduos? São estas, por exemplo, as que gerem o aterro da Azambuja e que já provaram que não têm qualquer tipo de capacidade para gerir estes recursos, porque o lucro fala sempre primeiro do que o interesse daquelas populações e o interesse ambiental? Segundo, uma vez que disseram que há mais capacidade... Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Há mais capacidade para gerir recursos do que... Ou seja, há mais oferta do que realmente procura. Portugal não produz assim tantos resíduos para a oferta que tem. Que tipo de países podem estar interessados em exportar os seus resíduos para Portugal e que tipo de resíduos é que nós estamos a falar concretamente? E, por fim, qual será o impacto desta possível transação de resíduos perigosos para Portugal? Qual é o impacto ambiental e, desde já, qual é o risco para a saúde pública das populações? Porque, uma vez mais, não há qualquer população que tenha interesse em receber este tipo de resíduos no seu município, e isto também foi sublinhado nesta reunião com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da CEPADA e da Zero, agradecendo os contributos que já aqui nos trouxeram. Há aqui uma divergência sobre se começa com C ou com um C, lido como C ou como S, mas enfim, CEPADA, penso que é essa a forma correta. Mas, indo aqui ao tema que nos traz hoje, que tem a ver com os CIRVER, com estes centros de tratamento de resíduos perigosos, não podemos deixar de referir que para o PCP a questão da gestão dos resíduos não deve ser encarado como um negócio. E nós não temos propriamente nenhuma preferência entre um modelo de monopólio legal ou de monopólio artificial a partir, enfim, de uma disposição governamental ou de uma suposta concorrência. Quer um modelo, quer outro, para nós significa entregar ao negócio aquilo que deveria ser uma obrigação do Estado de cumprir com a gestão dos resíduos, sejam eles resíduos perigosos ou não. Mas a verdade é que as opções políticas que temos tido têm sido a de empurrar para soluções de uma gestão privada, seja através de monopólios artificiais, seja através de uma suposta concorrência, aquilo que deveria ser uma obrigação pública e, obviamente, em que os principais responsáveis pela produção desses resíduos deveriam ser responsabilizados também depois por suportar os custos do seu tratamento. Ora, isto quer na versão monopólio em que se dá garantias de rentabilidade. Essas garantias muitas vezes significam colocar o erário público ou colocar os consumidores a suportar os lucros das empresas privadas que têm esses monopólios assegurados pelo Estado, quer através no fundo, do nivelamento por baixo, que significa muitas vezes, quando se fala em concorrência, nós vamos abrir para a concorrência, mas isso significa que se vai nivelar por baixo as garantias ambientais e as garantias de que não há impactos mais significativos da gestão destes recursos. Perante este cenário, para o qual sucessivos governos contribuíram com as políticas que têm tido de entrega a privados da gestão de resíduos, temos esta proposta do Governo que procura ir pelo tal modelo de uma suposta concorrência, mas parece que, entretanto, segundo também percebemos desta audição, o Governo terá alterado a sua proposta inicial no sentido, de alguma forma, de pacificar, até essa a expressão que aparece numa das notícias sobre esta matéria, de pacificar a relação com os CIRVER atualmente existentes. Ora, a nós preocupa-nos as consequências que podem existir deste tipo de negociações quando elas não são transparentes e não são claras e quando parece que tudo está a ser negociado pelo Governo, pelas entidades, pelos CIRVER e parece que não existe um acompanhamento público, pelo menos tão transparente quanto deveria, de como é que estas negociações estão a ser feitas. E por isso perguntamos se, daquilo que conhecem deste processo, os novos operadores ou os atuais operadores, se não haverá uma redução nas exigências do ponto de vista da proteção ambiental. Essa é uma matéria que para nós devia ser fundamental, era não baixar ainda mais as exigências do ponto de vista do ambiente. E depois, quando se procura aqui esta pacificação com os atuais CIRVER, que outras contrapartidas é que eventualmente estão em cima da mesa para além o tal level playing, ou seja, de manter o mesmo nível de exigências. Há outras contrapartidas que o Governo estará a negociar, nomeadamente contrapartidas financeiras. Que contrapartidas são essas que, afinal, fazem parte desta pacificação que, entretanto, o Governo, na sua nova proposta, vem trazendo para cima da mesa? Gostaríamos também de perguntar se consideram que são necessários mais investimentos nos atuais centros e se esses investimentos estão assegurados por parte das entidades que os gerem, se o Governo deve ou não garantir que esses investimentos se fazem para converter o que são atualmente aterros em centros de tratamento destes resíduos, e se consideram ainda que com esta negociação está garantida a manutenção da proibição de importação de resíduos perigosos para Portugal. Essa é uma matéria que para nós parece fundamental, é manter essa proibição, porque não nos parece adequado que o país passe a receber de forma legal, porque, como sabemos, de forma enviosada ele acaba por chegar, mas legalizar a importação de resíduos, isso parece-nos um caminho perigoso e que seguramente não deve ser uma compensação nem aos atuais nem aos futuros CIRVER. Depois, uma matéria que aqui nos trouxeram e que nos parece que merece preocupação, e aí, mais uma vez, também é uma responsabilidade que o Governo deveria ter, que tem a ver com as próprias acessibilidades aos CIRVER.
E aquilo que aqui nos trazem... Para concluir, Sr. Deputado. E termino. Relativamente à circulação em estradas municipais, sem condições de assegurar que não há resíduos que acabam por ir para até terrenos agrícolas e até terrenos que não estão preparados para receber esses materiais, além de, falando na chamusca, da situação de muitos desses caminhões passarem na ponte da chamusca, até com possibilidade desses materiais irem para o próprio Rio Tejo, com os problemas que isso traz, quer para a população, quer para o rio, quer para o ambiente em geral. E, portanto, sobre esta questão das acessibilidades, também gostaríamos de saber que investimentos é que estão previstos e se conhecem alguma intenção por parte do Governo de fazer agora os investimentos que ao longo de todos estes anos não foram feitos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado único do LIVRE, Rui Tavares. Tem 3 minutos para fazer perguntas aos nossos convidados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à delegação da Zero. Queria, se calhar, começar por uma pergunta que o deputado Duarte Cordeiro ainda agora fez, que é se estão asseguradas as condições. Começar por complementar, porque eu acho que é uma excelente pergunta, se estão asseguradas... Duarte Cordeiro, peço desculpa, Duarte Alves. Agora que eu percebi, havia aqui uma reciclagem, mas não era uma reciclagem, era uma reciclagem de nomes. Exato, mas é por causa das notícias de hoje e do casaco. A pergunta que eu queria complementar é a seguinte. Perguntava ao deputado Duarte Alves se estão asseguradas as condições para não haver importação de resíduos para Portugal. A outra face da moeda é, evidentemente, a desejabilidade de que não venha a haver exportação de resíduos para outros países, não é? Em todo o caso, os resíduos que alguém exporta são os resíduos que outro país tem que importar. E o ideal é que, com cadeias que sejam mais curtas possíveis, os resíduos perigosos sejam tratados no próprio país. E eu gostaria então de perguntar se acham que corremos o risco, caso não sejam prorrogadas as licenças, de que venha a haver exportação de resíduos de Portugal para outros países e como é que acham que podemos evitar isso. E no fundo, aqui a pergunta essencial é se acham que a existência de de concorrência entre vários atores no mercado, se é, como diz o Governo, como alega o Governo, vantajosa, ou se vamos acabar por ter aqui uma corrida ao preço, que também pode ser uma corrida a um serviço que não é tão bem feito. E, portanto, não sendo tão bem feito, que acaba por não dar tantas garantias ambientais. Essencialmente são estes os dois temas, além de outras perguntas que já foram feitas que eu gostaria de ver esclarecidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, queria só, na decorrência da vossa intervenção inicial, pedir 2 esclarecimentos. Um primeiro, se decorre das vossas intervenções a existência de uma preocupação que esta maior liberalização do mercado possa levar, não apenas na questão ambiental que já foi colocada, mas alguma insustentabilidade económica que possa pressionar os poderes públicos a depois reforçar investimento no setor. E um segundo, se também por essa via não se haverá no futuro uma maior pressão para a abertura para a importação de resíduos perigosos. E por isso passo a palavra pela ordem que foi já tida inicialmente, em primeiro à Sra. Engenheira Carmen Lima da CPADA. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de começar por salientar que as preocupações da CPADA relativamente à gestão dos resíduos perigosos em Portugal são 3. Primeiro, a sustentabilidade técnica deste setor, bem fundamentada. Segundo, a proteção ambiental nacional. E, em terceiro lugar, a proteção também ao nível da sustentabilidade. E aqui, quando nós referimos a proteção ao nível da sustentabilidade, nós estamos a incluir os 3 pilares da sustentabilidade, onde, para além do ambiente, está também as questões sociais, ou seja, da população, e também a sustentabilidade financeira. Afinal de contas, o erário público é de todos e, portanto, é muito importante que ele seja gerido de uma forma eficiente. E, portanto, fazendo estas salvaguardas, começava por apresentar as nossas respostas ao grupo parlamentar do PS e relativamente à questão que nos foi apresentada, queria reforçar que dos argumentos que são apresentados para a proposta de renovação, nomeadamente os argumentos técnicos, a quantidade de resíduos,
os argumentos financeiros, a proximidade de resposta, etc., eles não foram bem fundamentados. Ou seja, nós não temos um documento com uma sustentabilidade técnica e científica que nos permita avaliar se essa proposta de alargamento se justifica. E estamos a falar que esta proposta foi apresentada, em primeiro lugar, a um organismo do qual eu faço parte, que é o Observatório Nacional do CIRVER, que é um conjunto de entidades que acompanham o funcionamento do CIRVER. E devo dizer, e para deixar aqui o meu colega Rui Berkmeyer mais nervoso, que todos nós votámos contra, com exceção da APA, que votou a favor do alargamento. E porquê é que nós votámos contra? Obviamente que nós não votámos contra porque temos alguma coisa contra o alargamento e o aparecimento de novas empresas, ou temos alguma questão, algum interesse comercial nesta decisão. O que é que nos levou a votar contra? Primeiro, porque o aparecimento do CIRVER, e quando é referido que não existe em nenhum país europeu, eu acho que nós nem deveríamos referir isto com nenhuma vaidade, né? Porque isto realmente é uma tristeza, nós termos que arranjar esta solução para poder dar destino no passado aos resíduos perigosos. Aquilo que sustentou a nossa decisão foi o conhecimento da matéria, a experiência do trabalho no setor e o conhecimento, principalmente, do mercado de gestão de resíduos em Portugal, que nos leva a concluir que a quantidade de resíduos produzida em Portugal não é suficiente nem para alimentar os 2 atuais CIRVER. Portanto, não é suficiente para alimentar mais CIRVER se mantiver este nível de igualdade das 7 unidades de tratamento e valorização, ou de outras entidades que possam vir a surgir que não sejam iguais ao CIRVER. Não é fundamental porque as políticas europeias, quer o Green Deal, quer a economia circular, quer os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, promovem a diminuição da perigosidade nos materiais, logo a diminuição da perigosidade nos resíduos. E, portanto, o que se prevê no futuro é haver uma diminuição da quantidade de resíduos perigosos e não um aumento da quantidade de resíduos perigosos. Em terceiro lugar, porque realmente o modelo do ecoparque do Relvão não é só as instalações do CIRVER. Há uma outra complementariedade com outras instalações que permitia realmente um modelo muito interessante do ponto de vista de gestão de resíduos e que tinha o controle apertado da autarquia e que tem o controle apertado do Observatório do CIRVER e que tem o controle apertado por parte de CCDR, e nós gostaríamos imenso que também tivesse o controle apertado por parte da Inspeção do Ambiente, que lamentavelmente não tem a nível nacional. Já teve no passado, não tem atualmente. E foram estas as razões que levaram a que nós, face a estas situações e face ao facto de, nestes últimos anos, não terem sido dadas ao município da Chamusca, que assumiu a responsabilidade e o compromisso perante Portugal e perante os portugueses e perante a Comissão Europeia de dar um destino aos resíduos de proximidade, ou seja, os resíduos são tratados em Portugal. Estamos a falar de Portugal, é um país que tem... É um país pequeno, não tem assim uma grande quantidade de pessoas nem de resíduos. E, portanto, estamos a falar de 2 centros num país pequeno. Portanto, assumiu esta responsabilidade e não foi auxiliado com as infraestruturas necessárias para fazer este transporte de resíduos perigosos em segurança. E, portanto, estas foram as medidas. E aquilo que nos preocupa é realmente o que eu referi anteriormente, e o facto de... O que nós sentimos é que realmente não há uma estratégia nesta proposta, uma estratégia sustentada para a gestão de resíduos perigosos que se justifique esta alteração. Em segundo lugar, respondendo ao grupo parlamentar do PSD, só sugeria que juntasse ao parecer do CNADES, solicitasse também um parecer ao Observatório do CIRVER. Existem várias informações que o Observatório do CIRVER poderá fazer chegar também para justificar essa sua decisão e esse seu parecer. Referir que nos preocupa essencialmente, portanto, na pergunta que faz relativamente às vulnerabilidades existentes em Portugal e à relevância do CIRVER. Realmente, o CIRVER tem
uma grande relevância ao nível do tratamento dos resíduos perigosos em Portugal, obviamente, que são complementariados por outras instalações. Nós não nos podemos esquecer que os CIRVER não são os únicos centros que dão resposta aos resíduos perigosos em Portugal. Os CIRVER são o destino final. Antes existem operadores de gestão de resíduos que permitem fazer um acompanhamento e uma recepção provisória destes resíduos antes de serem entregues nos CIRVER. Eles têm realmente esta complementariedade, portanto, os CIRVER não trabalham em exclusividade e, portanto, aquilo que nós sentimos é que realmente não há necessidade de alargar o setor neste momento a outros operadores de gestão de resíduos, porque eles já existem. Eles já existem, não só a fazer esta resposta de armazenamento temporário, como também de uma complementariedade de valorização. Relativamente às questões apresentadas por Chega e fazendo apenas uma salvaguarda, porque, para além de estar aqui a representar a Confederação, eu sou investigadora na área do ambiente e, portanto, o que me impede de não ficar calada quando apresentou as fotografias relativamente aos resíduos de amianto no aterro da Azambuja. Só uma salvaguarda, porque nós temos de ter algum bom senso e algum equilíbrio, uma vez que não existe conhecimento científico sobre esta matéria que é divulgada pela comunicação social e, portanto, quando nós fazemos a análise daquilo que é divulgado, temos que o fazer com muita sensatez. O amianto é uma fibra que foi incorporada em materiais diferentes, mais de 4.000 materiais diferentes, sendo que aquilo que foi encaminhado para os aterros de resíduos não perigosos é aquilo que nós chamamos o fibrocimento, ou seja, é a fibra que foi adicionada a um material, um cimento, e, portanto, tem uma quantidade mais pequena de fibras de amianto. Não quer dizer que não seja perigoso. O que eu estou a dizer é que é uma quantidade mais pequena de fibras de amianto e que tem, uma vez que está agregado a um material de cimento, tem uma probabilidade menor de libertação de fibras. E isso levou a que, no passado, tenha sido autorizado, vou reforçar, autorizado, a que os aterros de resíduos não perigosos pudessem receber resíduos de fibrocimento contendo amianto. Na categoria que nós damos em termos de classificação dos resíduos, cada resíduo tem um código, esse código é diferente dos resíduos de isolamento contendo amianto. Esses sim com uma maior probabilidade de dispersar fibras de amianto, logo com maior risco de inalação. Os resíduos têm um critério muito exigente, os resíduos de amianto e os resíduos perigosos têm um critério muito exigente de acondicionamento e de encaminhamento e, portanto, por isso é que esses aterros receberam esses resíduos. Não foram despejados, basculados, não foi nada disso, foram acondicionados e encaminhados legalmente para esses aterros. O que é que me preocupa? Não são esses aterros. O que me preocupa, não só enquanto representante da CEPAD, mas aqui abrindo também o elo de investigadora nesta área, são os resíduos que vão parar às pedreiras e aos areieiros sem qualquer controle. E, portanto, aí levantava apenas este esclarecimento. Agora, quem é que tem interesse ao alargamento deste setor para outras áreas? Não são, certamente, operadores que estejam a trabalhar em Portugal, porque esses sabem, à partida, que o mercado português não tem quantidade de resíduos suficiente para dar destino. E, portanto, aqui, obviamente, que são outros interesses financeiros que estarão certamente por detrás disso, porque se houvessem interesses do ponto de vista da sustentabilidade técnica, interesses do ponto de vista da sustentabilidade científica, interesses do ponto de vista ambiental, eles estavam aqui todos colocados na proposta e nós não os vimos. Portanto, há aqui um atropelo, como nós já explicámos, de decisões com decisões, umas contrárias às outras, que não garantem a sustentabilidade desta decisão, face àquilo que reforço que é o conhecimento do setor e face àquilo que reforço que é a organização do setor. É isso que realmente nos preocupa. Por outro lado, terá um impacto ambiental. Já existe impacto ambiental se nós não dermos resposta às acessibilidades que são necessárias e que foram prometidas no passado aos resíduos que terão que ser encaminhados diariamente para o CIRVER. E, portanto, encaminhar resíduos perigosos para outras localizações que não estão preparadas para este transporte, que não estão preparadas e que não vão estar, a não ser que haja realmente uma injustiça de equidade, é aumentar e distribuir por outras localizações este risco relativamente à gestão de resíduos perigosos. Relativamente às perguntas do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP, se
assumirmos que a decisão de sexta-feira, porque isto é quase uma novela e, portanto, todos os dias há capítulos e, portanto, se assumirmos a decisão de sexta-feira em que não é exigida a implementação das 7 unidades, conforme é exigido no CHIVER, sim, há uma redução de exigências ambientais, porque as 7 unidades obrigam a que os centros, antes de depositarem aterro, garantam a possibilidade de equacionar a valorização e o tratamento de resíduos perigosos. Porque aquilo que foi exigido ao CHIVER, e muito bem, e aquilo que deve ser exigido a todo o tratamento de resíduos em Portugal, é o cumprimento da hierarquia de gestão de resíduos definida pela legislação europeia. Primeiro reduzir, depois reutilizar, depois tratar, depois valorizar e só, em último recurso, depois valorizar energeticamente e só em último recurso então depositar em aterro. E essa hierarquia está bem feita, essa exigência está bem feita. O que não está bem feito é não haver essa exigência de cumprimento. Haverá mais investimentos no CHIVER. Os investimentos no CHIVER terão sempre que existir, porque, do ponto de vista dos próprios donos do CHIVER, porque a gestão dos resíduos é um setor orgânico, está sempre a evoluir, está sempre a avançar e, portanto, os próprios CHIVER terão que ter esse investimento e esse desenvolvimento. Agora, se terá que ser, se no futuro entrará a insuficiência do ponto de vista financeiro, porque se ele atualmente já não cumpre, já não é sustentável financeiramente com a quantidade de resíduos perigosos, nós distribuímos por outros operadores, obviamente que eles se tornarão, do ponto de vista da sustentabilidade financeira, se tornarão mais insustentáveis. Atenção que não é proibido importar resíduos para Portugal, nem perigosos nem não perigosos, porque, principalmente dos países dos Estados-membros da União Europeia, porque há livre circulação de bens, pessoas e serviços e, portanto, não é proibido importar resíduos e por isso é que de todas as pressões que nós fizemos para limitar a entrada de resíduos, aquilo que se conseguiu foi limitar a entrada por questões de estratégia ambiental, a limitar a entrada direta para valorização. Isso não significa que ela não... Que os resíduos, exato, obrigada, Rui. A entrada direta para deposição em aterro, isso não significa que eles não entrem e façam ali um circuito que parece que vai para valorização, mas depois acaba por ir parar em aterro. Relativamente à questão dos investimentos em acessibilidades, é fundamental, está mais do que atrasado. Esta população da chamusca, que assumiu o compromisso que Portugal deveria ter assumido há muitos anos atrás, merece mais do que tudo que estes investimentos sejam atualizados. Só de reforçar que não está só atrasado este investimento, como está atrasado toda a publicação da legislação, como o Rui referiu, do ProSolos, e de outros atrasos que são quase normais e que infelizmente são quase normais e nós gostaríamos muito que deixassem de ser quase normais, porque esta normalidade de atraso, essa sim é que prejudica a gestão dos resíduos em Portugal. E principalmente a gestão dos resíduos perigosos, porque o ProSolos vai regular, e muito bem, a gestão de passivos ambientais relativamente à produção de resíduos perigosos em Portugal. E isso sim é que deveria ser a preocupação neste momento do Ministério do Ambiente, muito mais do que alargar o mercado dos resíduos perigosos a outros operadores, quando o mercado já está regulado. Outra preocupação que deveria ser também do Ministério do Ambiente é, uma vez mais, partilhando as preocupações com a CCDR, é alargar e fomentar uma maior capacidade de recursos humanos na própria inspeção. Relativamente ao Sr. Deputado Rui Tavares, eu não sei se a pergunta era só para o meu colega, mas se eu tenho a oportunidade também de responder, se me permite. Relativamente à importação e à exportação, foi aquilo que referi, nós não podemos limitar nem a saída nem a entrada de resíduos. Obviamente que nós já somos, face aos outros países europeus, um mercado muito apetecível. Porquê? Estou mesmo a concluir. Porque os nossos preços são mais baixos. E são mais baixos porque o preço da taxa da gestão de resíduos é composto por vários, é como a conta da eletricidade, é composto por vários componentes, entre as quais a taxa de gestão de resíduos, que é um imposto e que nós achamos e continuamos a achar que ele é baixo. Por isso é que, e muito diferente da taxa de gestão de resíduos dos outros países, e por isso é essa taxa que acaba por diferir o preço e nos tornar mais competitivos do ponto de vista financeiro. Isto poderá, efetivamente, como eu disse anteriormente, tornar esta decisão, criar uma insustentabilidade nestes centros e levar a que tenha que haver uma procura externa de resíduos para justificar financeiramente
estes centros. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo então agora a palavra ao Sr. Engenheiro Rui Barquemeira, da Zero. Bom, voltando aqui ao tema, em relação ao Partido Socialista, pronto, eu acho que neste momento o que está aqui em causa mesmo é nós lermos com detalhe a legislação, porque a legislação não é clara. Infelizmente, e não é claro que aquilo que foi aqui falado e que nós até achamos que é razoável, nós a Zero, que é acabar com a exclusividade, porque há uma pressão muito grande, são 15 anos de exclusividade, portanto é muito tempo de exclusividade e, portanto, percebe-se politicamente, isto é uma questão essencialmente política, e há uma pressão de alguns operadores, principalmente ligados aos resíduos não perigosos, tanto quanto sabemos, que queriam... que queriam de facto entrar no mercado. E aí, de facto, a exclusividade é sempre uma coisa no mercado europeu, é sempre uma situação que deixa os Estados um bocado nervosos e há sempre essa pressão. E, de facto, o que eu diria é que o Governo, se fizer aquilo que nos prometeu, na reunião com o Secretário de Estado do Ambiente, vai tomar uma decisão salomónica, ou seja, vai abrir acaba com a exclusividade, porque, de facto, já houve exclusividade durante vários anos, mas cria regras que praticamente impede que outro operador entre no mercado, porque montar um Cirver de raiz, neste momento, posso estar enganado, mas não é fácil. Com as exigências que tem hoje o Cirver, com os acompanhamentos todos que tem, não é fácil. Posso estar enganado, como eu disse, mas, de facto, as exigências são muito grandes e devo dizer, esta legislação tem mais exigências. Para o Cirver, por acaso tem lá mais uma linha com mais umas exigências, umas prerrogativas. Pronto, portanto, eu diria que é a solução possível face à pressão sobre o facto de haver exclusividade durante muitos anos e, ao mesmo tempo, não querer abrir o mercado, diria, de forma completamente desregulada, que era o que havia na primeira proposta. A primeira proposta, de facto, era extremamente perigosa. A primeira proposta que o Governo apresentou e, portanto, infelizmente, está a arrepiar caminho. Agora é preciso ver se esta legislação, efetivamente, cumpre aquilo que foi prometido e aquilo que o Sr. Deputado referiu muito bem, de um sistema em que quem quiser entrar no mercado tem de cumprir as mesmas coisas e não fazer só o aterro de resíduos perigosos. Porque a pergunta que se coloca aqui é, perante esta lei, é possível ou não abrir um aterro só para resíduos perigosos? Eu ainda não sei responder. Ok? Portanto, não sei, estamos agora a ler e, de facto, não é fácil. Bom, outra questão, importação de resíduos. A objeção sistemática não resolve nada. Resolveu no momento. Resolveu no momento político, em que de facto havia a pressão de quem estava a receber os resíduos não perigosos para ter resíduos não perigosos, e devo dizer que vai ser a grandes custos para os portugueses. Não sei se têm visto os orçamentos já do Estado, o fundamental já vai a 11 milhões, porque a objeção foi feita mal feita, pelo que eu percebo, porque os barcos já vinham a caminho, tinham as autorizações todas. Portanto, aqueles tinham de vir forçosamente. E, portanto, neste momento há uma polémica enorme e vai para tribunais seguramente e provavelmente vamos pagar uma grande fatura, mais uma, por falta de cuidado que teve o anterior Ministro do Ambiente. Porque, de facto, quando isto foi parado, e percebemos a intenção e nada contra, mas as coisas têm de ser bem feitas. Infelizmente, houve uma precipitação política, como é óbvio, de uma resposta por causa de um aterro em particular, que é o aterro de Valongo, não é? E, portanto, criou-se aqui um imbróglio que o Estado vai pagar e vai pagar e vai pagar, porque depois as empresas também se vão defender, como é óbvio. Portanto, isto é bom terem atenção e, se calhar, um dia questionar o Ministério do Ambiente sobre como é que estamos a gastar já 11 milhões de euros com o armazenamento e depois o tratamento, e os resíduos, ainda por cima, ficam em Portugal. O mais piada é que vieram nos barcos e vão ficar cá. Portanto, esse é um paradoxo total. Bom, quanto à APA, portanto, quanto à questão da... De facto, este processo, e respondendo já um bocado ao deputado Duarte Alves, certo? Fiz um esforço. De facto, isto o mercado está a funcionar, sem dúvida, um mercado com duopólio, não é? Que agora é esta expressão que aprendi há pouco tempo, mas o facto é que isto resultou num concurso público. Para todos os efeitos, não vou dizer que é o Estado a tratar, mas houve, e depois eu estava já a adiantar, porque isto tem a ver também com esta questão da APA, porque isto, de facto, isto foi um concurso público. E quem ganhou foi quem o Sérgio Carrinho, lá da Câmara da Chamusca, conseguiu encaixar lá na Chamusca, que senão se houvessem dois, podiam caber três, que ele conseguiu lá encaixá-los todos, mas pronto. Portanto, para dizer que não é totalmente, o mercado não está totalmente aberto. Houve aqui, de facto, muitas restrições, e estas exigências que nós temos medo que acabem, decorrem exatamente de exigências de serviço público. Portanto, é isso que está em causa. Agora, claro, o Estado tem de controlar e, se não controlar, temos um problema. Quanto ao PSD, há uma grande dúvida, porque legalmente não sabemos o que é que vai acontecer em novembro, está já aí, nada disto está resolvido, a lei está em discussão, ainda agora a conhecemos, e temos o receio, ou fazemos alguma coisa à português, não é? Do último last minute, não é? Ou então vamos ter novembro, se os Cirver poderem trabalhar.
que era a emenda pior que o soneto. Pronto. Portanto, é isso. É importante também que o Ministério do Ambiente esclareça quais são os timings, porque esta reunião que tivemos foi em junho, julho, já estamos a finais de setembro, e não sabemos de uma coisa muito fácil, é que nós podemos não ter destino para uma grande parte dos resíduos perigosos em Portugal nos próximos meses. Não quer ser alarmista, não é? Mas é uma questão um bocado objetiva, e as leis demoram a fazer, e demora o tempo que demoram. Pronto. Quanto à transparência do processo, de facto, esta mudança para abrir à concorrência, mas mantendo a exigência de quem entrar sem um CIRVER, é, como eu disse, uma decisão salomónica. É, de facto, para agradar uma área e agradar a outra. Não tem bases nenhumas, como disse a minha colega, não há nenhum estudo, não há nada que justifique. Os próprios dados da APA são altamente contraditórios. Os dados dos quais, eu referi há pouco alguns exemplos, vou dar só mais um. De facto, isto é... A APA às vezes surpreende-nos, consegue sempre surpreender. E, portanto, a APA diz aqui, nas desvantagens de fazer isto, algumas instalações de tratamento do CIRVER podem ser encerradas por escassez de resíduos a tratar ou falta de rentabilidade, podendo levar ao aumento do encaminhamento de resíduos para eliminação, ou seja, não fazem o pré-tratamento, vai mais para a eliminação, portanto, ainda em Portugal, e ao aumento das saídas por movimento transfronteiriço de resíduos. Portanto, a APA vê isto como potencial desvantagem. No entanto, considera que é uma boa... No entanto, diz... Julga-se, no entanto, que não será colocada em causa a autossuficiência do país, o que não é verdade. Não é isso que eu queria ler. No entanto, há um possível acréscimo dos quantitativos de resíduos encaminhados para tratamento noutros países. Depois a APA faz esta coisa brilhante. O que, do ponto de vista dos produtores, dos industriais, poderá também configurar uma vantagem económica. Portanto, a APA considera que pode ser bom exportar resíduos. Não sei, perguntei ao Nuno Lacasta como é que ele explica este parecer, que isto de facto é inacreditável. A APA diz que pode ser bom exportar resíduos perigosos. Quer dizer, mas onde é que a gente... Andámos estes anos todos a tentar o tratamento de proximidade, que é o que defende a União Europeia, e agora aparece aqui um documento da APA que diz uma coisa perfeitamente, bom, surreal, mas enfim, não vejo outra forma de adjetivar. Continuando, não sei se o PSD tem uma coisa, sim, vulnerabilidades do sistema. Nós, pronto, haverá algumas, eu só queria alertar aqui, os resíduos urbanos estão muito mal, e aqui isto entronca nos resíduos perigosos. Nós não temos recolha de resíduos perigosos de origem doméstica. Isso é um problema que todas as associações de ambiente sentem, porque as pessoas, onde é que ponho o termómetro de mercúrio, onde é que ponho a agulha, onde é que ponho o solvente, onde é que ponho o diluente, não há sistema. Isto já devia estar a funcionar e nós temos destino para tratamento, que são os CIRVER, entre uma das soluções. Portanto, nós não temos o sistema a funcionar da recolha das pequenas quantidades de resíduos perigosos, que depois vão ser misturados com resíduos urbanos. E isso é um problema aí já de ambiental e de saúde pública. Portanto, para lhe arranjar um tema de trabalho, tem aqui. Mais um. Quanto ao Chega, encontramos finalmente um ponto de desacordo entre estes dois colegas de profissão em relação à questão do amianto nos aterros. Vamos lá ver. É legal colocar amianto, o tal amianto fibrocimento, portanto não friável, nos aterros resíduos não perigosos, certo? Só que é proibido misturar com resíduos orgânicos. E Portugal, durante 10 anos, permitiu isso. E foi o alerta da ZER, como devem saber, que fez com que as autoridades ambientais, depois de muito fugirem, lá decidiram proibir isso e instruir os aterros de resíduos não perigosos, porque, de acordo com o que está na lei, construir células dedicadas para amianto e não misturar com os resíduos orgânicos. Neste momento há um aterro em Leiria, que já tem célula pronta e espera só o licenciamento da CCDR Centro para ter a funcionar, que é o da Resilei. Pronto, me interessa não aqui. Pronto. E, portanto, esta é apenas uma pequena divergência, mas também não é paralela. Só para dizer que, de facto, isso foi uma ilegalidade que a APA, mais uma vez, a APA, permitiu durante uma década. Aliás, eu nem queria acreditar que isso fosse verdade. Quando a primeira alerta recebi, não pode ser, mas isso a lei é claríssima. Portanto, como é que é possível isso? Disseminação de operadores, é evidente. Se avançasse a primeira proposta, é evidente que ia haver uma disseminação de operadores e o controle, que já é difícil, ia ser muito mais difícil. E depois dizer o seguinte, porque é que há operadores de resíduos não perigosos a querer entrar no mercado dos resíduos perigosos quando têm tudo por fazer? Os aterros de resíduos não perigosos continuam a receber matéria orgânica às carradas dentro do aterro, não deviam receber, não fazem pré-tratamento, portanto, os cheiros, os maus cheiros, nem sequer vêm dos resíduos de Itália, porque já não vinha matéria orgânica, estava tratada. Vieram dos nossos resíduos, é que geraram os problemas todos, por exemplo, no aterro da Réciva Longo, portanto, lá no Sobrado. Portanto, são os nossos resíduos, lamas de etar, resíduos de zona de distribuição, enfim, resíduos orgânicos que não devem entrar nos aterros. Pronto, aliás, o aterro da Resilei foi-lhe proibido receber resíduos orgânicos porque eles não queriam fazer o pré-tratamento. Como não fazem pré-tratamento, a CCDR do centro diz, então ok, então só vão receber resíduos que não tenham matéria orgânica, para não criar gás metano, lixiviados, maus cheiros, enfim, tudo isso associado aos resíduos orgânicos.
A importação de resíduos. Eu penso que, portanto, esta medida do CIRVER, portanto, a objeção sistemática não resolve nada, porque é uma questão pontual. Nós temos é de ter, a quantidade de tratamento, de infraestruturas de tratamento, devem ser adaptadas à nossa realidade. Se aumentarmos muito, claro que há tentação, e o mercado aí não brinca, portanto, vai atrás do negócio, por isso não vale a pena. Portanto, a objeção sistemática é uma boa medida, mas creio que não garante nada, até porque foi um ministro que a tomou, pode vir outro ministro a seguir e muda isto, não garante rigorosamente nada. Quanto ao Duarte Alves, estou a treinar. De facto, como eu lhe disse, é um concurso público e, portanto, estamos dentro do mercado, mas foi um concurso público com muita transparência e que permitiu criar órgãos como o Observatório do CIRVER, que faz algum controle onde estão as autarquias. Portanto, há aqui um controle importante. A questão dos custos, como eu já disse, a APA achou que os custos eram sempre bons, estava tudo normal, nunca quis usar a ferramenta que tem à sua disposição de controle de custos, aceitou sempre os custos, presumo que sejam legais, que sejam dentro do mercado, portanto não há exageros. E depois, quanto à possibilidade de redução de exigências, eu penso que esse problema não se coloca para já. Não temos o problema nos ter resíduos não perigosos. Nos perigosos não temos tido essa experiência. Contrapartidas financeiras, não faço ideia que possa haver negócios entre o Governo. À partida, não estou a ver, mas a gente não sabe, não é? Quanto aos investimentos, de facto, podiam ter sido feitos investimentos que a APA nunca exigiu, quando podia ter exigido. Investimentos para inovação tecnológica, melhores tecnologias. A APA nunca exigiu. Esse é que é engraçado. Argumentam com a inovação tecnológica, mas nunca exigiu inovação tecnológica. A proibição da importação é uma situação que pode acontecer ou não. Isto vai depender do político. As acessibilidades é fundamental. E volto a reforçar, não estamos a falar só do CIRVER, estamos a falar de um sistema muito alargado de tratamento de resíduos que existe na Chamusca e que é um orgulho dos portugueses, temos uma coisa daquelas. Agora, fizeram uma maldade aos habitantes, não foi Presidente da Câmara, atenção, foram os vários governos. Não fizeram o que prometeram, que eram as acessibilidades para aquela infraestrutura, que é uma infraestrutura de facto muito importante, e isso quem não visitou vale a pena visitar, porque de facto parece que estamos, não sei, na Suécia, assim, essas coisas. Porque de facto tem todas as tecnologias, não estamos atrás em nenhum nível em termos de tratamento de resíduos nas infraestruturas que temos lá temos, os portugueses, na Chamusca. Quanto ao LIVRE, portanto, de facto, a importação e exportação vai depender essencialmente de termos ou não infraestruturas, digamos, com falta de ocupação. Se tivermos a medida certa, nos resíduos hospitalares já temos um pequeno problema. Nós temos 2 incineradores e já começa a haver tentações de alguma importação de resíduos. Pronto, e portanto essa é uma situação sempre complicada. A concorrência é vantajosa, não sei qual era o comentário, mas pronto, a concorrência é vantajosa se houver regulador. Se não houver regulador é que muitas vezes o regulador não funciona. E depois a concorrência não é... E acontece muito isso nas entidades gestoras, por exemplo, do equipamento elétrico e eletrónico. Eu não sei, já me estou a alargar, não? Ok. Então... no caso do equipamento elétrico e eletrónico, tivemos aqui há uns meses a falar aqui nesta casa, a concorrência funciona ao contrário. É o dumping, cada um faz pior que o outro. A concorrência fazer pior. Porquê? Porque o regulador, neste caso, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Direção-Geral de Atividades Económicas, não faz o seu papel, que é regular. Não regulando, desregulado, vai-se fazer o mais barato possível, o pior possível. Pronto. E aqui aconteceria o mesmo. Felizmente, o Observatório do CIRVER, onde é mais difícil, já não estamos só dependentes da APA, temos outras alavancas, outro suporte. Pronto, em relação aqui, eu diria ao Bloco de Esquerda, que a pergunta não é do Bloco de Esquerda, mas Sr. Presidente. Pronto, a sustentabilidade económica do sistema, não é? Então, eu penso que os preços que nós praticamos em Portugal estão mais ou menos alinhados com outros mais baratos, porque temos uma taxa de gestão de resíduos muito mais barata, daí a tentação da importação. Essencialmente, nós temos uma taxa de gestão de resíduos nem aterro baixíssima. As câmaras não querem que aumente, mas ela vai ter de aumentar para desincentivar a colocação em aterro. E a da incineração também, que essa então é muito mais baixa, ou seja, incinerar resíduos recicláveis, quase que o Estado não cobra nada, por opção do Estado ou dos governos, portanto não é justo. A Valorsul e o Lipor pagam quase nada de TGR, taxa de gestão de resíduos, por incinerar resíduos recicláveis. Por isso é que as taxas de reciclagem nos 2 grandes sistemas do país são tão baixas e o país, por arrasto, não vai longe e temos os tais 20% nacionais de reciclagem. Quanto à importação, penso que já esclareci. Portanto, o que está em causa aqui é criarmos o nosso tecnossistema, o sistema de tratamento de resíduos, adaptado à nossa realidade. Se não for em excesso, não vai haver a tentação da importação. Devo dizer, no entanto, só para concluir, que em 2016, 2017, quando houve a primeira vaga de importação de resíduos que vieram de Itália, que foi muito polémico, no caso da Zero, nós achámos que aquilo não fosse, embora não fosse desejável, mas era uma situação necessária.
Porque, como sabem, a Itália viveu durante uma série de anos, os resíduos eram geridos pela máfia. Tivemos em certas zonas da Itália a acumulação de 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos, que é equivalente à nossa produção anual. Portanto, foi necessário espalhar pela Europa os resíduos, agora já não se justifica. A Itália já teve mais que tempo, já levou as coimas e as multas europeias todas, e portanto do ponto de vista ambiental já não há justificação para essa importação, só meramente se a TGR for muito baixa e daí que se queira ganhar. Mas pronto, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tenho 2 pedidos. Como nós já acabamos o período de perguntas aos nossos convidados, imagino que sejam interpelações à mesa. A Sra. Deputada Rita Matias, em primeiro lugar, vai interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos para... Muito obrigada, Sr. Presidente, para pedir ao Sr. Presidente e aos serviços da Comissão a distribuição deste documento, reforçando que a questão principal nem seria olhar para a deposição de amianto na célula comum do outro lixo orgânico ou não. Importa só sublinhar que se vê que os sacos não só estão furados, como se vê gaivotas nestes sacos, mas o mais grave de tudo, e aquilo que queria mesmo ter sublinhado, e talvez por lápis não o tenha feito, é que a CCDR, em dezembro do ano passado, esteve aqui presente e disse que não só não tinha conhecimento desta matéria, como não tem meios de fiscalização no terreno deste tipo de aterros, e isto para mim é que era de ser assinalado. Obrigado, Sr. Deputado. Muito Peço obrigada, que Sr. entregue esse documento, que será distribuído como normalmente. Obrigada. E o Sr. Deputado Bruno Coimbra também quer interpelar a mesa para... Muito obrigado. Na verdade, não é uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, mas é algo bem mais simples. A Sra. Engenheira Carmen Lima sugeriu que pudéssemos também pedir, à semelhança do que fizemos com o CNADES, um parecer ao Observatório do Chiveiro, que faria todo o sentido, mas era só para lhe dar nota de que quer o Partido Social Democrata, quer o Partido Socialista introduziram o Observatório do Chiveiro nos seus requerimentos e nós vamos ouvir o Observatório do Chiveiro no dia 10 de outubro e é por isso que o PSD pediu ao CNADES, ou sugeriu que pudéssemos pedir ao CNADES um parecer escrito e não ao Observatório do Chiveiro. É só para ficar com a informação. Muito obrigado. Sr. Deputado, eu agradeço isso, mas até podemos depois discutir isso na reunião da Comissão. Creio que teria interesse nós pedirmos previamente o parecer à audição, até para podermos estudar esse parecer para a audição, mas isso podemos discutir depois na reunião seguinte. Em todo caso, agora pedia-vos 3 minutos de interrupção da nossa reunião para nos despedirmos dos nossos convidados, agradecendo o vosso serviço à República. Muito obrigado.